Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje começar o terceiro capítulo da nossa apostila, tá? Ele compreende das páginas 31 até a página 50. Então, eu quero que vocês peguem a apostila de ciências, tá? Abram lá na página 31. O título do nosso capítulo é As misturas podem ser separadas. Nós estudamos no capítulo anterior sobre as substâncias e as misturas, né? E nós vimos que tem dois tipos de misturas, que são as misturas homogêneas e heterogêneas. Nesse capítulo, nós vamos estudar como que as misturas podem ser separadas, quais são os processos de separação de misturas, tá bem? Então acompanhe comigo, sempre no slide vai ter escrito a página da apostila que se refere, tá? Para vocês não ficarem perdidos, tá? Então vamos seguir. Antes de começar com a matéria, vamos conversar um pouco sobre a reportagem que está aí na página 31 no Saiba Mais. Tá? É uma reportagem que tem como título Dessalinizar a água é cada vez mais viável. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente diz que a água é doce, não significa que é uma água que contém açúcar, mas significa que é uma água que não possui grande quantidade de sal, como no mar. A água do mar é uma água salobra, uma água salgada, tá? Então, salobra, vou colocar aqui para vocês, tá? Salobra. Então, uma água doce é aquela água que não é como a água salgada, tá? Então, ela tem baixa quantidade de sal, tá? Não se refere à quantidade de açúcar que ela tem. Então, existe um processo que chamamos de dessalinização da água. Esse procedimento é muito comum em países desérticos ou países com pouca disponibilidade de água potável, como, por exemplo, no Oriente Médio e em países do continente africano. Nesse processo, há a captação da água do mar, e essa água do mar passa por vários processos até que o sal é retirado, grande parte do sal é retirado. E aí, essa técnica é muito importante para países que têm pouca disponibilidade, né, têm poucos recursos de água doce. O Brasil é um país que tem muitos lagos e rios, então a água doce não é um problema aqui no país, tá? Mas a água doce, ela compreende uma pequena porcentagem da água total do nosso planeta, né? Mais de 97% da água do planeta é água salgada. Então, é um processo que vem ganhando espaço, gente, tá? Ele já é mais utilizado em mais de 150 países, tá? E é uma técnica que cada vez está se tornando mais eficiente, ou seja, está melhor tirando o sal da água e custo, né? O quanto custa para se fazer está ficando cada vez mais barato. Mas temos um problema aqui. Por quê? O rejeito, ou seja, o que sobra, né, dessa dessalinização é uma água muito salgada, muito salina. Então, a parte que é dessalinizada, ela é usada, então, tratada para ser disponibilizada como água potável, mas o que não é usado, às vezes é despejado no mar, tá? E aí, pode ser até despejado também no solo, no próprio solo. E aí pode causar grandes riscos de contaminação ambiental. Por que a gente conversou sobre isso agora? Porque nós vamos entrar numa parte que fala sobre os processos de separação de materiais, de misturas, né? A água do mar é uma mistura, gente? Sim, né? Tem água, tem o sal, tem outros elementos que são encontrados na água salgada, tá? Então, por isso nós tivemos essa conversa inicial. Então, para relembrar, as misturas são formadas por diferentes substâncias, tá? Que encontramos na natureza, tá bem? Nós vamos estudar aqui como que podemos fazer a separação dos componentes de uma mistura. Às vezes, nós podemos também encontrar a palavra fracionamento, tá bem? Que é a mesma coisa que separação, tá? O método de separação ou de fracionamento dos componentes de uma mistura, ele pode ser definido de acordo com alguns parâmetros, alguns fatores que são muito importantes, que estão nesse quadro verde aqui, que
também está disponível na página 32 para vocês. Então, o processo de separação vai depender primeiramente do tipo de mistura. Então, se a mistura é do tipo homogênea, aquela que nós vemos só uma fase, ou do tipo heterogênea, que tem mais de uma fase visível. Se essa mistura está no estado sólido, líquido ou gasoso, então, por exemplo, o ar atmosférico é uma mistura no estado gasoso, não é? E a água do mar é uma mistura no estado líquido. E, por exemplo, ligas metálicas, o vidro, é uma mistura no estado sólido. Então, vai depender também do estado físico de que se encontra essa mistura, tá bom? Além disso, de algumas propriedades físicas que nós vamos relembrar agora. Então, pontos de fusão, de ebulição, densidade e solubilidade. O ponto de fusão é aquela temperatura ideal que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, por exemplo, o gelo derrete. Então, a temperatura que o gelo começa a derreter, esse é o ponto de fusão. Ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o seu estado gasoso, tá? A densidade é a razão entre a massa e o volume. Lembra? Vou colocar aqui no cantinho para vocês, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, né? E a densidade vai determinar quem flutua ou não. Então, se tiver uma maior densidade é um material mais denso, então ele vai afundar. E se tem uma menor densidade, é um material que é pouco denso e ele vai então flutuar, tá bem? Então, flutua. Por último, solubilidade, que é a capacidade de material se dissolver, tá? Então, por exemplo, o sal, o açúcar são solúveis em água, né? Mas, por exemplo, a gente pegar um pó de alguma madeira, um tecido, óleo, não são solúveis em água, tá? Então, não conseguem se dissolver em água, tá bem? Então, a gente usa esses três parâmetros, o tipo da mistura, o estado físico e as propriedades físicas de cada mistura. E assim nós temos 11 tipos, 11 processos diferentes que são aplicados de acordo com esses parâmetros que nós acabamos de ver. Tá? Nós vamos estudar todos esses tipos de separação de materiais, tá bem? Não precisa de ficar preocupado, Juliana, vou ter que decorar todos esses tipos de separação. Não precisa. A gente vai conhecer esses tipos e aplicar de acordo com o tipo de mistura que a gente vai ter, tá bem? Vamos lá. Então, nas páginas 32 e 33, nós temos o primeiro tipo de separação, que é a destilação. Essa separação, ela é usada para separar substâncias com grande diferença nos pontos de ebulição. Então, usa-se destilação. Isso é importante, tá? Grifem aí na apostila de vocês, no segundo parágrafo de destilação, na página 32. A destilação é utilizada quando queremos separar substâncias com grande diferença nos pontos de ebulição. Vamos relembrar o que é ponto de ebulição? É a temperatura que uma substância passa do estado líquido para o seu estado gasoso. Tá bom? Muito bem. Então, vai ter uma substância onde vamos ter uma mistura onde as substâncias que o compõem vão entrar em ebulição em temperaturas muito diferentes. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma mistura. Uma solução, então, lembra que solução é uma mistura homogênea líquida, né? Recebe o nome de solução, entre água e sal. Olha só, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. A gente até já sabe, né? Mas o ponto de ebulição do sal, olha só, 1465 graus. É muito diferente. Muito, muito, muito maior. Então, nós podemos separar a solução de água e sal com a destilação. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, nós vamos aquecer a nossa solução. Olha aqui, ó.
Colocamos um fogo aqui e vamos aquecer o recipiente de nossa solução. Nesse momento, olha o que está acontecendo. Nós atingimos aqui uma temperatura de 100 graus Celsius. Quem vai ebulir e vaporizar uma temperatura de 100 graus Celsius? Quem vai passar de sólido, de líquido para gasoso? Vai ser a água, né? Então, a água começa a evaporar. Então, todos esses vaporzinhos que nós estamos vendo aqui é vapor de água, tá bem? Depois que a água evaporou, ela vai passar por um equipamento que está acoplado ao nosso destilador, que é chamado de condensador. Condensador por quê? Porque ele lembra qual mudança de estado físico? Condensação. Qual é essa mudança de estado físico? Condensação. É quando algo está no estado gasoso e retorna para o estado líquido. Vamos relembrar lá que nós estudamos no primeiro capítulo. Então, o condensador vai transformar o vapor de água em água mais uma vez. Então, como que ele funciona? Aqui nas laterais, nessa parte que está azulzinha, tem uma ferramenta que reduz a temperatura, tá? Quando reduz a temperatura, o vapor de água passando por aqui vai se tornar água mais uma vez. Olha só. Nós recuperamos a água ao final do processo, tá? Tem aqui, então, a água está gotejando aqui no final, tá? Isso é o que acontece num destilador. O destilador usado na destilação, que separa substâncias com grande diferença nos pontos de ebulição, tá bem? Deixa eu só retirar aqui que eu acabei escrevendo por cima. Então, vamos ler aqui, ó. Ao final, então, muito bem, no ponto número 3, ao final restará sal no primeiro recipiente e água no segundo recipiente. Então, aqui vai ter só água e aqui, ao final do processo, vai ter só sal, porque a gente vai continuar aquecendo a 100 graus, o sal não vai se tornar um gás, tá? Olha só, a destilação é um processo aplicado na obtenção do etanol. Então, vamos lá na página 34, olha. O etanol, ou álcool etílico, pode ser obtido através do processamento da cana-de-açúcar, entre outras matérias-primas. Ocorre, então, a fermentação e a destilação do melaço, que se obtém o etanol. Então, olha só, a gente tem primeiro aqui, olha só, vamos seguir esse diagrama, a cana-de-açúcar, tá? Então, há então a colheita da cana, extração do caldo, aí passa por um processo de evaporação e cristalização, onde nós obtemos açúcar. E também obtém-se o melado. Esse melado ou melaço, ele é então fermentado e depois de fermentado, ele é destilado. E com a destilação, então, há um aquecimento, há uma vaporização de parte da substância e depois essa substância, que agora a gente sabe que é o álcool, o etanol, ele é obtido ao final do processo, tá? Quais são os usos deste etanol? Ele pode ser utilizado como combustível, tá bem? Utilizado lá em carros flex, né, que fala que ele anda tanto a gasolina quanto a álcool, tá? Mas tem um outro produto que é chamado de álcool anidro. Esse álcool anidro, ele é adicionado à gasolina, ele é diluído na gasolina, tá? Isso é regulamentado, pode ter uma porcentagem em que é permitido, tá? Então, tem dois produtos aí da destilação da cana-de-açúcar, onde se obtém produtos aplicados como combustíveis, tá? Então, para isso, eu quero que vocês pausem o vídeo e deem uma lida lá no Saiba Mais, da página 34. Tá? Tá tudo explicadinho lá. Depois que leem, vocês continuam o vídeo, tá bem? Vaporização. Olha só, a vaporização é aplicada na separação de substâncias formadas por componentes sólidos e outro em estado líquido. Tá? E a vaporização é aplicada
em separações onde a parte líquida é perdida e não tem nenhum interesse da parte líquida no processo. Tá? Lembra que vaporização também é o nome da mudança de estado líquido por estado de gás, estado gasoso, tá? A vaporização acontece no nosso dia a dia, pessoal. Então, se a gente tiver uma vasilha com água e colocar no sol, vamos supor que a gente pega a vasilha e dissolva ali algum componente sólido, tá? E aí deixamos no sol por um tempo. A água vai evaporar, né? E o componente sólido vai continuar. Essa vaporização da água, a água é perdida para a atmosfera, mas o nosso interesse é aquele sólido que nós diluímos lá, tá bem? Onde esse processo é muito aplicado? Em salinas. Olha só, vamos na página 35 da nossa apostila e vamos ler, acompanha comigo, pega a página 35 da apostila e vamos ler comigo o que acontece nas salinas do Rio Grande do Sul. O sal é fonte de vida. Para muita gente, fonte de renda. Do estado do Rio Grande do Norte, saem 95% do sal que consumimos. Para escoar essa produção, é preciso construir um porto cercado de mar por todos os lados, no meio do Oceano Atlântico. É o Porto Ilha, uma ilha fincada em alto mar, a 14 quilômetros da costa, habitada por gente que trabalha de sol a sol para garantir o sal nosso de cada dia, todos os dias. O clima do Rio Grande do Norte é perfeito para a produção do sal. Tem sol o ano todo, chove pouco e os ventos fortes e constantes dão um empurrãozinho na evaporação da água do mar. Logo, o sal vai se acumulando. Então, olha só, na página 35 tem essa imagem aqui, a mesma que está aqui mostrando para vocês, onde nessas salinas o sal ele fica acumulado enquanto a água evapora. Tá? Então, tem um lugar específico para a produção de sal. Vou só corrigir aqui, as salinas é no Rio Grande do Norte, eu coloquei Rio Grande do Sul. Na hora de digitar eu digitei errado, tá, pessoal? Tá? Então, as salinas no Rio Grande do Norte são um exemplo muito bom de separação de misturas do tipo vaporização. Falando em sal, olha só, o sal tem uma grande aplicação em países onde o inverno é muito rigoroso, tá? O sal, ele é adicionado à neve com o objetivo de que ela derreta mais rápido. Mas por que o sal ele tem essa propriedade? Olha só, vamos lá. O ponto de fusão do gelo é de 0 graus Celsius. Então, o ponto de fusão é a temperatura em que o gelo passa do estado sólido para o estado líquido, certo? Quando a gente adiciona o sal ao gelo, o ponto de fusão dele fica bem mais baixo. Então, fica a temperatura negativa, Juliana, é isso mesmo, temperaturas negativas. E aí ele passa a derreter mais rápido. Então, eles usam muito o sal, joga sal mesmo nas vias que estão com muito neve, né, vias bloqueadas, para que o gelo derreta mais rápido. Tá? Isso é uma curiosidade muito legal. Vamos lá. Voltando aqui, decantação na página 39. A decantação é um processo de separação de misturas onde há diferença de densidade entre as substâncias líquidas e sólidas. Tá? Lembra a diferença de densidade determina quem flutua e quem afunda? Né? Então, a decantação vai se utilizar dessa característica dos materiais, a densidade. Os sólidos, aqueles que são mais pesados, aqueles que têm uma maior densidade, eles se depositam no fundo do tanque de decantação. Esse processo é chamado de deposição. Então, olha só, nós tivemos uma pequena pesquisa sobre o tratamento da água, né? Então, a decantação é muito utilizada nas ETAs, nas estações de tratamento de água. Vamos aqui observar, olha, o terceiro quadro aqui, ó, é a decantação. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, a gente tem um
tanque aqui, olha, essa imagem está na página 39, vocês podem observar lá também, tá? Neste tanque de decantação, olha só, parte deste tanque ele segue para filtração, que é um outro tipo de separação, nós vamos ver daqui a pouco. E a parte que fica no fundo, deposição, olha, ela segue para outro lugar, olha, nesses canos cinzas, tá? Então, a decantação, ela é baseada na diferença de densidade. Mas só de substâncias líquidas e sólidas, Juliana? Não, também podem ser utilizadas em misturas heterogêneas de dois líquidos com densidades diferentes. Por exemplo, aqui nós temos, ó, água e óleo. Água e óleo são líquidos immiscíveis que têm diferença de densidade, né? Então, o óleo é menos denso, óleo tem uma menor densidade. Ele fica para cima, acima. E a água, que é mais densa que o óleo, fica embaixo. Então, como que a gente vai separar? A gente tem como se fosse uma torneirinha que a gente coloca e a gente vai separando a água do óleo. A água vai descer primeiro, né? Porque a água está no fundo. Então, há também essa opção. Então, a decantação pode ser para misturas líquidas e sólidas e misturas de dois líquidos com densidades diferentes. Sempre a densidade vai ser um fator importante para a decantação. Floculação também está presente no tratamento de água, tá? É uma separação de substâncias onde há elementos dissolvidos. Então, a gente quer tirar parte daqueles elementos dissolvidos numa solução, tá? Então, é uma mistura homogênea do tipo solução. Na floculação, é adicionado sempre algum tipo de substância. Nas estações de tratamento de água, é adicionado o sulfato de alumínio, tá? E aí o que acontece? A formação de flocos que atraem as partículas suspensas na água, aquelas partículas que estão dissolvidas que a gente quer captar. E aí elas ficam pesadas e se depositam no fundo. Então a gente pode dizer que a floculação é como se fosse uma decantação mais rápida, tá? Ela corre de forma bem mais rápida. Então aqui eu trouxe, olha a imagem aqui na página 40 para vocês, uma água com algumas substâncias dissolvidas, a gente não sabe o que é, então é adicionado o sulfato de alumínio. E ele então se agrega, ele gruda, ele reage, não é? Então, uma transformação química, ele reage com essas partículas suspensas, tá bom? E aí formam flocos que são depositados aqui no fundo, olha só. E aqui nós temos, ó, a água até ficou um pouco mais clara, essa parte aqui é a água. Deixa eu trocar aqui de caneta para a gente poder riscar. Ó, essa parte aqui corresponde à água após o processo de separação de mistura, tá bem? Esse processo é parecido com a decantação, mas ele ocorre de maneira mais rápida. Por que é parecido com a decantação, Juliana? Ah, porque os flocos que vão ser mais densos agora vão ficar no fundo, né? Vão se depositar no fundo também, como na decantação. Filtração, página 41, também está presente nas estações de tratamento de água. A filtração, ela está baseada nas diferenças do tamanho das partículas das substâncias. Então, o que compõe cada substância, o jeito de cada substância, né? Então, as partículas que compõem cada substância têm tamanhos diferentes. E é nessa que a filtração vai atuar, tá? Então, na filtração, usam-se filtros, tá? E o tamanho dos poros vai determinar qual partícula vai ficar retida e qual partícula vai passar. Então, as partículas que são menores que os poros, elas vão passar, né? Mas as que são maiores que os poros, elas vão ficar retidas, tá bem? Então, por exemplo, um que a gente usa muito no nosso dia a dia é o filtro de café, gente. Ah, Juliana, então quando a gente coa café, estou fazendo filtração? Sim, tá? Porque aqui, olha só, a água passa pelo filtro, levando, né? Ela passa, leva o sabor do grão, mas os grãos mesmo ficam aqui retidos. Eu faço café diferente na minha casa. Eu misturo o pó e o açúcar dentro da leiteira e depois coo toda aquela água com pó e com café, tá? Aí é diferente, mas também é um processo de filtração. No filtro que tem na nossa casa, às vezes dentro de filtro de barro, né? Esses filtros aqui estão dentro dos filtros, aqueles grudados na torneira, tá? Esse filtro, ele tem carvão ativo. Ele tem várias camadas e ele tem uma camada de carvão ativo. Essa camada de carvão ativo retém partículas tão finas quanto partículas gasosas que às vezes dão um gosto ruim, um cheiro ruim para a água.
Então, dentro do nosso filtro, como que ele filtra, né? Ele tem, então, filtros com pequenos poros, os poros vão ficando cada vez mais finos, para que todo tipo de impureza e até mesmo odores sejam retidos, tá? Não passem para a água que a gente vai tomar, tá? Catação, esse é super fácil, gente, página 42. Ele é um processo muito comum, e ocorre muito no nosso cotidiano. Ele pode ser aplicado na coleta seletiva, separação de lixo sólido, matéria orgânica e não orgânica. E ele é um processo realizado manualmente. Então, por exemplo, separar os grãos de feijão para cozinhar é um processo de catação. Então, é separação de mistura? É separação de mistura, sim, porque lá naquele saco de feijão tem os grãos de feijão, às vezes tem milho, tem grãos de eh, outras plantas, às vezes grãos de soja, tá? Então, também é um processo de catação, tá bem? E uma coisa muito legal que está, deixa eu verificar para vocês, na página 44. A compostagem. Na página 43, eu quero que vocês leiam, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Leiam também a página 43, que fala um pouco da coleta seletiva, por que separar os resíduos sólidos urbanos, tudo para que exista reciclagem, né, gente? Para a gente reaproveitar os materiais. Na página 44, tem um Saiba Mais também sobre compostagem. O que é compostagem? Na compostagem, a gente separa matéria orgânica do nosso lixo. Em geral, essa matéria orgânica é sempre cascas de frutas, tá? Um resto de alguma fruta, nunca arroz, feijão, tá? Sempre cascas dos nossos alimentos, tá? E aí a gente enterra essa matéria orgânica. Quando enterra, começa uma transformação química de degradação, de decomposição, né? E aí, essa decomposição, ela vai retirando os nutrientes que tem ali na, na matéria orgânica da casca e passa isso para o solo. Desculpa. E aí, essa matéria orgânica é disponível para as plantas, tá? Então, a compostagem, ela resulta como um adubo para as plantas. Você pode fazer isso na sua casa? Pode. Né? Tem um processo todo de explicação como que isso deve ser feito. Você tem sempre que ir revirando o solo, tá? Mas o processo de compostagem é bem interessante. Isso, gente, reduz o uso de agrotóxicos, de insumos. O que é insumo, Juliana? É alguma substância para que o solo seja mais fértil, para que dê mais produtos, mais frutos, né? Isso reduz. Então, a cartação, né, para separar matéria orgânica para a realização de compostagem é muito importante para o meio ambiente, tá bem? Próximo é o peneiramento na página 44. Peneiramento consiste na separação de substâncias em misturas heterogêneas sólidas. Então, nós temos misturas heterogêneas que têm mais de uma fase. Sólidas de tamanhos diferentes. Tá? Então, peneira a gente tem em casa, né? Aqui na minha casa eu chamo de coador. Tá? Mas peneira, né, é um instrumento que tem um aro. Então, na página aqui, na página 45, tem um exemplo aqui de uma peneira para a gente ver. Então, tem um aro, tá? E aí, lá dentro tem uma malha. Essa malha tem de diferentes aberturas, né? E aí, essa peneira, ao passar ali as misturas, aquilo que for menor do que o buraquinho vai passar. E o que for maior vai ficar, né? Então, por exemplo, olha aqui. Nessa figura, a gente tem primeiro uma mistura aqui de cascalho e areia misturados. Então, na primeira peneira, passou a areia bem fina. E aí, ao longo do processo, ao final vai ter cascalho e areia. Isso significa que a areia é mais fina, né? As partículas de areia são menores que os furinhos da nossa peneira e as partículas de cascalho são maiores. O peneiramento também é utilizado muito nas estações de tratamento de esgoto, tá? Ocorrem várias etapas em que o esgoto precisa ser tratado, para ele não seja despejado de qualquer maneira no meio ambiente, né? Nesse caso, são retidos os resíduos sólidos que serão retidos e descartados nos aterros sanitários.
Então, na estação de tratamento de esgoto, está aqui ó, representada na figura aqui à nossa direita, tem essa situação de peneiramento, porque alguns resíduos sólidos não podem passar por todo o processo de tratamento do esgoto. Então, eles são retirados e são descartados no aterro sanitário. Tá? Na página 46, estamos chegando ao final da nossa aula já, temos separação magnética. A separação magnética utiliza sempre, gente, sempre, sempre, um ímã para separar misturas heterogêneas sólidas. Tá? Então, ímã para separar misturas heterogêneas sólidas. Essas substâncias precisam ter algum tipo de metal para que sejam atraídas pelo ímã. Tá? Então, olha só aqui na nossa figura da página 46. A gente tem uma mistura aqui de um pó branco com um pó mais escuro. E esse pó escuro tem propriedades metálicas, ou seja, é constituído de metal. Quando a gente aproxima o ímã dele, olha o que acontece? Ele é atraído pelo ímã. Fica grudado aqui e restou, então, apenas o pó branco. Então, a separação de mistura, Juliana, é sim. Que tipo de separação? Magnética. Ah, mas por quê? Porque utilizou um ímã, tá bem? Isso é muito utilizado, gente, em indústrias siderúrgicas e sucateiros, tá? Na página 46 tem um Saiba Mais que diz aí sobre o reaproveitamento da sucata em indústrias siderúrgicas. O que acontece? Eles têm essas garras gigantes aqui, tá? Que elas agarram esse material aqui de sucata, tá? Ou seja, restos, né, de eletrodomésticos, tá? E aí eles levam para um outro lugar que tem um ímã gigante. Então, o que é jogado e agarra no ímã é metal. E aquilo que não agarra não é metal. Então, eles utilizam esse metal posteriormente para ser reciclado e reutilizado. É bem legal essa parte, tá? A aplicação, então, da separação magnética. As indústrias siderúrgicas são indústrias que fabricam e tratam aço e ferro fundido, só para a gente poder diferenciar, tá? Aqui, perto de Juiz de Fora, tem a Arcelor. É uma indústria muito grande que ela é uma indústria siderúrgica, tá bem? E sucateiros são aquelas pessoas que trabalham na separação de materiais metálicos e de outros tipos de materiais plásticos, tá? Então, o sucateiro ele faz a separação dos tipos de materiais, tá bem? Centrifugação na página 47. A centrifugação trata da separação de misturas também por diferença de densidade. Então, lembra quem? Lembra decantação, lembra floculação. Porém, nesse caso, é uma pequena diferença. A diferença é tão pequena, que a gente não consegue nem ver, se a gente colocar num copo, quem fica por cima e quem fica embaixo. Porque a diferença de densidade é tão pequena que parece que eles estão misturados. Tá? E aí, o que a gente usa então? A gente usa um equipamento chamado centrífuga. Então, aqui tem uma foto. Então, parece assim uma panela de arroz, tá? E aí, no meio, tem um equipamento que gira e vários lugares para a gente colocar os nossos vidrinhos. Que vidrinhos? Igual esses aqui, tá? E aí a gente coloca aqui dentro algumas amostras. Pode ser, a gente vai ver daqui a pouco, pode ser até sangue, tá? Essa centrífuga, o que ela faz? Ela submete a mistura que está dentro dos saquinhos, dos vidrinhos, a muitas rotações sucessivas. E essa rotação sucessiva resulta na deposição no fundo do frasco do material mais denso. Lembra? Mais denso sempre afunda. Tá? Então, essa centrífuga começa a girar muitas vezes por minuto, tá? Até que o material que é mais denso ele vai se depositando no fundo. Tá? Então, a centrifugação precisa de uma centrífuga. Como que acontece nos exames de sangue? Isso é bem legal. Lembra que o exame de sangue, lembra que o nosso sangue é uma mistura heterogênea do tipo coloide? Por que do tipo coloide? Porque quando a gente olha, a gente acha que é homogêneo. Mas, na verdade, lá tem partículas muito pequenas que não estão dissolvidas, né? Então, usa-se a centrifugação para separar os muitos componentes do sangue. Né? Então, centrifuga o nosso sangue. Quando a gente faz exame de sangue, né? Não tem um vidrinho parecido com esse daqui. Fica todo vermelho, a gente consegue ver as células sanguíneas, né? E aí, após a centrifugação, a gente tem aquela parte líquida do sangue que eu contei para vocês, que é o plasma, tá? E aí, consegue, por exemplo, descobrir proteínas,
Então, quando a gente faz exame de sangue, né, os médicos às vezes pedem contagem de proteínas, contagem de plaquetas. Para quem já teve algum parente que teve dengue, conta-se plaquetas através da centrifugação do nosso sangue, tá? Anticorpos, que são proteínas específicas para proteção do nosso corpo, do sistema imunológico, tá bem? Então, por exemplo, qual que é a aplicação da centrifugação? Exames de sangue, tá? E levigação, que é a separação de misturas heterogêneas de sólidos. Mas não é simples assim, né? A gente teve outras misturas heterogêneas também com sólidos e que era separado de outra forma. Como que a levigação funciona? Ela separa com o auxílio de uma corrente de água. Então, olha só a foto aqui. Os sólidos leves, ou seja, menos densos, são levados pela correnteza e aqueles mais densos são deixados no fundo do recipiente, tá? É muito utilizada a levigação em garimpo, tá? Então, onde é a aplicação principal da levigação? No garimpo, para separar misturas heterogêneas de sólidos sempre com auxílio de uma corrente de água. Por último, não menos importante, na página 47, a ventilação. O nome já diz, né? Ventilação lembra vento? Então é isso mesmo. Então separa misturas com auxílio de uma corrente de ar, que é o vento, tá? Usa-se muito para separar grãos de suas cascas. Então eu coloquei aqui uma foto, olha, de amendoim torrado e aí as cascas vão saindo aos poucos. Se você sacudir assim, começar a sobrar, você vai ver as cascas indo embora, tá? As cascas são menos densas, são mais leves, né? E aí elas conseguem ser eliminadas, separadas com o auxílio de uma corrente de ar, um vento. Soprando mesmo, coloquei a mocinha aqui soprando para mostrar como é que a gente faz. E esse tipo de separação é muito usado na agricultura, né? Na agricultura de grãos, porque separa, auxilia na separação dos grãos e das cascas dos grãos. Por exemplo, separar o grão de café das folhas, tá? Então, pessoal, esse capítulo, apesar de ter muitas páginas, ele é um capítulo pequeno e mais rápido de ser compreendido, porque já estudamos as misturas e agora a gente tem os processos que são aplicados para cada tipo de mistura, tá bem? Então, ao final, vamos fazer as atividades. Todas listadas aqui das páginas 35 a 48. Não são muitas, parece muito, né? Mas aí deve ter mais ou menos umas 10 atividades e os exercícios propostos, tá bem? E também a praxis da página 36, números 5 e 6, tá? Esses exercícios são para ser entregues, né, finalizados somente na aula da próxima quarta-feira. Então, nós vamos assistir esse vídeo na primeira aula de hoje, quarta-feira, dia 22. E na última aula, a quinta aula, que também é aula de ciência, nós vamos começar a fazer as atividades. Tá? Nós vamos começar a fazer atividades, vamos ver até onde nós chegamos. Aquilo que nós não conseguimos fazer na nossa aula, fica de dever para casa só para o dia, só para a próxima quarta-feira, que eu não sei ainda que dia que é, tá? Então, nós vamos fazer com calma. E esse é um capítulo bem simples, então também vai ser fácil de aprender, tá bem? Estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. A gente se vê na aula ao vivo.